Boa noite a todos. Vamos começar então, né? Meu nome é Kátia Tristão, né? A minha formação, eu sou psicóloga, psicóloga clínica, sou pós-graduada em saúde mental infanto-juvenil, com ênfase em saúde pública. E hoje nós vamos falar, dando continuidade aí nessa nossa live, nós vamos fazer a nossa live construindo, né? Hoje vai ser sobre gestão pública. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o quanto desenvolver é necessário, né? A gente vai falar um pouco disso, desse assunto tão sério aí, que a gente tem visto, tem acompanhado e tem vivido no nosso cenário político atual, não é? Nós temos um convidado hoje muito especial que vai conversar com a gente, meu amigo, professor Alexandre Aquino. O Alexandre, ele é administrador, pós-graduado em marketing e atualmente ele estuda em gestão pública com especialização em gestão governamental, transparência e dados abertos. Então, eu vou chamar aqui o Alexandre para ele vir participar com a gente. Olá, Alexandre. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia também. Que bom. Eu fico muito feliz, quero te agradecer, tá, Alexandre, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente, né? É um É, prazer. que bom. Eu já falei para algumas pessoas, apresentei você, falei um pouquinho da sua formação. Você quer completar com alguma coisa? Não, eu vi você falando, acho que tá, você falou bem. Eu falei só um pedacinho, né? Mas já falei um pouquinho do currículo, né? O restante acho que a É, gente vai ver aí no nosso papo, na nossa conversa, não é? sim. Então, eu queria te fazer algumas perguntas, Alexandre. É, Nós vamos responder algumas pessoas que têm colocado, mas sempre no meu pessoal ou no meu trabalho com as pessoas, muita gente me pergunta muita coisa sobre gestão pública, sabe? E recentemente uma pessoa me mandou algumas perguntas, várias pessoas me mandaram algumas perguntas. Então eu vou iniciar com essas que algumas pessoas me mandaram e a gente vai dialogando com as pessoas, vai conversando, a gente vai vendo se tem outras, colocando outras questões, tá? Mas você fica à vontade também para completar e fica à vontade para mudar de assunto e falar de outra coisa, não tem problema nenhum. Tá. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer o que que você acha, né, com a sua prática, com a sua experiência, com o seu conhecimento da gestão pública, assim, né? De maneira geral, claro, né? Assim, por que que ela é tão problemática? Onde que você vê ali que está a grande questão da gestão pública atualmente? Então, Kátia, eu acho que o tema gestão, por si só, ele já é delicado, né? Você fazer gestão não é uma coisa para amador, você tem que ter formação específica, né? É uma atividade que ela requer técnica, né? Método científico, técnica, conhecimento prévio, por aí vai. Fazer gestão pública é muito mais difícil, mas é muito mais difícil. Talvez seja o dobro de dificuldade. Por quê? Porque o serviço público, ele só pode fazer o que a lei permite. E a iniciativa privada pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, dentro da iniciativa privada, você tem uma liberdade de ação infinitamente maior do que você tem dentro do serviço público. Esse engessamento ele é necessário porque isso é importante para poder evitar desvio de conduta, desvio de verba, etc. De certa forma, acaba não evitando em alguns momentos, mas é uma ferramenta de controle muito importante. Então, o problema eu acho que começa por aí. Primeiro, você pega um tema que ele já é difícil pensando em termos de iniciativa privada, que é difícil de você achar gente boa. E aí, quando você leva para a gestão pública, esse nível de complexidade duplica. Então, no lugar que já tinha pouca gente que sabe fazer, no outro tem muito menos gente que sabe realmente que é bom e tal, tal. E aí a gente tem outros problemas, por exemplo, não existe pré-requisito para entrada, né? Então, qualquer pessoa se candidata. Pessoas que não têm absolutamente nenhuma formação, que não conhecem de legislação, que não conhecem de lei, que não conhecem de nada, elas se candidatam e ganham, né? Se candidatam e ganham e vão governar. E aí aí você vai ter uma série de problemas, porque essa pessoa que se candidatou e ganhou, ela não tem formação técnica,
não tem conhecimento da gestão geral e às vezes não tem da gestão pública, né? E aí pronto, aí você fica, o serviço público fica entregue, né? Porque é verdade que dentro do serviço público você tem quadros muito bons, você tem pessoas muito competentes e muito boas. Mas dentro do serviço público também existe um apagão de mão de obra qualificada. Porque as pessoas dentro do serviço público, elas vão envelhecendo junto com o serviço público. Elas param de se capacitar, elas param de correr atrás, elas param de buscar novos conhecimentos, porque o serviço público não é um lugar tão desafiador quanto a iniciativa privada, né? Por ter estabilidade, você pode fazer um curso de capacitação ou não, que dá na mesma. Na iniciativa privada, não. Você tem isso como uma condição de sobrevivência. Então, você Uhum. tem que fazer o curso, você tem que ir atrás de conhecimento novo. E isso, esse apagão dentro do serviço público, também de pessoas qualificadas para exercer determinadas funções, especialmente as funções de gestão, isso também é um grande dificultador, porque quando a gente pensa em Brasil, ou quando a gente pensa em gestão pública, a gente não pode pensar na nossa cidade. Nós temos que pensar em termos de Brasil. Então, assim, se você falar assim comigo, não, mas no governo de Minas Gerais tem ótimos quadros. Ah, no governo de Minas Gerais. E nas prefeituras? Na prefeitura de uma cidadezinha de 30 mil habitantes, como é que funciona? Numa prefeitura de uma cidadezinha de 50, 60 mil habitantes. Os caras não têm. Se você precisar lá de alguém que sabe VBA dentro do Excel, você não acha essa mão de obra dentro da prefeitura, porque é um lugar muito simples, assim, de muito pouco recurso. O servidor que está ali, ele é muito antigo. Então, eu acho que isso tudo traz uma série de dificuldades muito especiais para o serviço público, por particularidades que o próprio serviço público tem, né? Uhum. Sim. Sim, você disse uma coisa muito importante mesmo, sabe, Alexandre? E a gente observa isso constantemente, né, assim, na política pública, como que muitas vezes, como eu estou lá há muitos anos, né, eu sou servidora pública tem 26 anos, então eu já passei por muitas gestões diferentes, né, assim, o gestor modifica a cada 4 anos ali muitas vezes, né? Então, você passa por muitas pessoas, muitas vezes, que viram a sua referência, mas uma referência que não tem experiência nenhuma no que está fazendo, né? Assim, e que, como você disse, não tem muitas vezes qualificação, o que é uma pena, né? Assim, eu penso que, por exemplo, quando uma pessoa quer se candidatar, ela deveria ter alguma coisa de mínimo, sabe? Assim, exigido, né? A gente precisa profissionalizar mais a administração pública, né? Eu falo sempre isso, que a gente precisa escolher pessoas que sejam mais competentes e comprometidas mesmo com a gestão pública, com recurso, com o uso do recurso, uma pessoa que não seja braço do executivo, mas que seja realmente um outro poder independente, se ele for legislativo, por exemplo, né? Assim, eu acho que são poderes que deveriam trabalhar juntos, claro, se for possível, mas ambos em prol das pessoas, não em prol deles mesmos, né? Assim, e aí eu quero te perguntar, né? Assim, quais são, então, os maiores desafios que você acha que precisam ser contornados no serviço público para que ele realmente funcione, né? Assim, quais são efetivamente os gargalos que você enxerga com essa visão não contaminada como a minha, que estou dentro do setor público, mas de fora, né? Assim, onde que está o gargalo? Onde que pega? Eu acho que tem muitas pegas, né? Na verdade, não tem um lugar só para você trabalhar. Na verdade, os problemas eles estão disseminados. Tem muitos lugares para se combater os problemas, né? Então, por exemplo, uma das áreas que, na minha opinião, é uma das mais desafiadoras dentro do serviço público é a área de recursos humanos, né? Por quê? Porque o recurso humanos dentro do serviço público, o máximo que ele consegue fazer é ser um bom operacional. Muito poucas vezes o recurso humanos é tratado como uma área estratégica, né? Ele roda a folha, mas isso está longe de ser o que o recurso humanos deveria fazer para uma Uhum, instituição, né? uhum, Só que, como nós não temos muitas vezes uma visão mais corporativa de quem está gerenciando, é, o,
o recursos humanos, por exemplo, acaba ficando relegado a essa função. Outras áreas, por exemplo, a área de TI, dentro de um serviço público. A área de TI, ela é tratada como uma área relativamente importante, mas ela é tratada como uma área operacional. Isso é de uma primariedade absurda, porque a área de TI, ela é uma das áreas mais estratégicas que um governo poderia ter. Você não faz nada sem a participação da TI. Você não faz assim, você não anda um passo sem ter a TI colada no você, te ajudando. É estatístico. Você pega uma prefeitura igual a Betim. Eu acho, eu não conheço assim da gestão daqui, mas eu acho que você não tem um estatístico colado no prefeito ou colado no secretário de gestão. Como é que você trabalha grandes bases de dados sem ter um estatístico, sem ter programador, sem ter gente que consegue, por exemplo, desenvolver certas áreas técnicas? Pega uma área que, na minha opinião, é fundamental, por exemplo, a área de qualidade total. Não existe. Tem, né? Em alguns lugares tem. Você mesmo trabalha na qualidade total. Mas, assim, se você pegar uma prefeitura pequena, uma prefeitura de uma cidade de 30, 40 mil habitantes, não tem. Não tem. E assim, é um negócio, é muito difícil você conseguir imaginar você gerenciar uma prefeitura, por exemplo, eu vou falar de uma prefeitura pequena, de 2.000, com 2.000 servidores, sem ter uma área quantitativa, uma área quantitativista, uma área de geração de dados, geração de relatório, elaboração de estatística. Para mim, isso é impensável. Não tem jeito de pensar numa organização desse porte, com 2.000, 3.000 pessoas, sem você ter essas áreas estratégicas. Então, assim, agora, por que essas áreas não existem? Porque nós não temos continuidade política pública. Né? Entra um político que conhece bem de gestão, aí ele vai lá, faz a licitação, contrata mão de obra especializada e deixa a gestão rodando, beleza. Aí, daí a pouco, ele sai, entra um completamente incompetente, que não conhece absolutamente nada do assunto e desfaz tudo que o outro fez. E aí você tem um trabalho de 8 anos jogado no lixo. Então, assim, eu acho também que o serviço público, sob certa perspectiva, ele é um lugar de moer motivação. Sim. O servidor público, depois de 10, 15 anos trabalhando no serviço público, assim, né, de carreira e tudo, ele é desacreditado de tudo. Sabe? Ele acha assim, não, tudo é conversa política para ganhar voto. Não, ele não acredita mais na causa, assim, uma boa parte. Eu não estou falando de todos, obviamente. Mas ele não acredita mais na causa. A coisa do servir ficou lá para trás. Bom, eu acho que o servidor, depois que ele entra, depois de 3 anos, é como você colocar uma pessoa para apanhar todo dia. Aí você vai, no começo você fala assim, não, isso vai acabar logo, daqui a pouco, não sei o quê. Daí a pouco você não está nem sentindo. Assim, e a culpa também não é dele, porque ele precisa se desconectar um pouco dessas questões para ele sobreviver no longo prazo. Né? No começo, por exemplo, ele pode perder o sono, ele pode ficar muito incomodado, mas durante 10, 20 anos ele não consegue viver desse jeito. Ele tem que deixar a coisa fluir. E aí, não tem, por exemplo, pega um caso de uma unidade de saúde, não tem gás. Tá, não teve no governo passado, não tem nesse, e talvez não tenha no próximo. E aí você vai fazer o quê? Você não tem o que fazer. E aí você fica completamente desmotivado, porque muitas políticas públicas são pensadas com objetivos eleitoreiros. Você fica completamente desmotivado e a coisa não anda, assim, sabe? Eu acho que o serviço público ele é um lugar especialmente desafiador, extremamente desafiador, com problemas muito singulares e com um nível de complexidade muito maior do que qualquer outro lugar.
Sim. E todo limitado também, né, Alexandre? Não, é bem diferente de uma empresa privada, onde você toma as decisões diante de um indicador que você tem, onde você está acompanhando sistematicamente ali as ações, a estratégia, sempre focando no seu indicador, sempre focando nas suas metas, com seus objetivos traçados, com as pessoas que você já sabe que são qualificadas para desenvolver aquelas ações, e você vai e toma decisões e modifica todo o plano, modifica toda a ação, modifica toda a estratégia. Você consegue fazer tudo isso. Já na gestão pública, como você disse, é bem mais complexo do que isso, né? Assim, nós temos pessoas ali, nós temos um corpo de pessoas que aprendeu a lidar trabalhando, né? Assim, o nosso funcionalismo, em Betim, por exemplo, nós temos um funcionalismo grande, né? Assim, a prefeitura de Betim é muito grande. Os recursos, tem muita coisa aqui em Betim, é referência no Brasil, né? Assim, eu posso falar da minha área, né? Assim, a saúde mental, por exemplo. A saúde mental, ela tem serviços que são referências para fora, sabe? Assim, que não existe em outro lugar, que só tem aqui em São Paulo, por exemplo, algumas atividades, né? Assim, então, e isso que você falou, da gente não conseguir dar continuidade, ou de às vezes a gente ver um serviço todo desfacelado porque mudou gestor, isso é muito frustrante para o servidor, porque o servidor ficou ali. Pessoas capacitadas, né? Nós, enquanto concursados, a gente está no concurso porque você se qualificou para estar naquele cargo. E aí você vê um gestor que nem sempre valoriza a sua experiência, seu tempo de qualificação e o que você tem a contribuir. Então, isso acaba realmente desmotivando um pouco, assim. Sem contar outras coisas também, né? A gente precisava de um plano de carreira melhor, onde pudesse incentivar o servidor a continuar estudando e melhorando e tal, né? Mas eu queria passar para uma outra pergunta que me fizeram aqui, Alexandre, que fala o seguinte, assim, quais são, então, que você, se você puder, assim, colocar para a gente, quais que seriam os entraves, né, os empecilhos que você vê aí para se fazer uma gestão pública de qualidade, assim, né? Como você citou, eu trabalho com gestão da qualidade. Essa é minha área de referência na Fundação Mominas, né? Eu trabalho com a gestão da qualidade e eu percebo que a gestão da qualidade, ela é o motor da Fundação Mominas. E olha que a Fundação Mominas é pública, né? Sim, mas ela trabalha com todos esses indicativos e indicadores e gestão da qualidade documental também. E a gente percebe que você tem que ter um foco, que é o seu cliente, né? Mas você tem que ter toda uma estratégia para lidar com aquilo ali. Agora, na gestão pública, o que você tem a me dizer com relação a esses entraves e esses empecilhos, né? E como fazer, então, uma gestão de qualidade no setor público com tudo isso aí que a gente já falou de complicador? Como Ó, que seria? eu acho que o gargalo, ele começa no político. Você Hum, coloca um político incapaz, hum, você mina todo o processo dali para baixo. Por quê? Porque aí ele vai nomear um quadro de, por exemplo, secretários também incapazes. hum, E aí, ele nomeando um quadro de secretários incapazes, eles não vão conseguir gerenciar suas áreas, suas respectivas áreas. E aí a coisa não acontece. sim, Então, assim, eu acho que o primeiro ponto e isso, assim, isso infelizmente, se você. O teto da qualidade da gestão pública é o teto da qualidade do político que está ali. Se o político for muito competente, o serviço público vai bem. Se o político for muito incompetente, mesmo você tendo quadros altamente qualificados dentro do serviço público, como existem, que eu sei que tem certas áreas do serviço público, inclusive, que são áreas de elite. Você tem a melhor mão de obra do Brasil. Você sim, pega um Tribunal de Contas da União, você pega uma Receita Federal, você pega essas instituições, é a melhor mão de obra que existe no país, está ali dentro. Agora, se você não tem uma pessoa que consegue tirar dessas pessoas o que elas têm para oferecer, como que você vai fazer a coisa acontecer? Não vai acontecer. Vai sim. acontecer mal, né? Mas não vai acontecer. Então, eu acho que o primeiro gargalo é esse. Agora, dentro do serviço público, tem espaço para muitas atividades de melhoria. Por exemplo,
Se você olhar para o serviço público, eu nunca vi, tá? Pode ser que exista, mas eu não vi assim, em quantidade. Pode ser que exista um outro caso mais isolado, mas, por exemplo, programas de inovação. Não tem. Sim. Como que o serviço público sobrevive sem ter uma área que preocupa com inovação? Uhum, O serviço uhum, público é o lugar que mais depende de inovação no mundo. sim. E não tem. E não tem. Precisa ter. Agora, Uhum, para ter, eu preciso ter um gestor público que entenda disso, que acredite nisso, que sim. coloque pessoas ali para exercer essas funções e que deixe elas trabalharem. Uhum, Por exemplo, tem certas coisas ainda que são muito vanguarda. Por exemplo, o BI, que é o Business Intelligence, que são as ferramentas de leitura de dados. É uhum, uma coisa que existe há 10 anos só. Na verdade, assim, as primeiras ferramentas de BI para leitura de dados e tudo, elas são extremamente recentes. As mais modernas são extremamente recentes, elas têm 10 anos de existência. uhum, Então, assim, nós estamos quase que a um passo, né, do início do negócio. uhum, E aí, por causa disso também, por causa do quanto essas áreas são novas, você não tem, por exemplo, dentro do serviço público, áreas organizadas para desenvolver essas atividades. uhum, Então, por exemplo, eu tenho certeza que se você for no governo de Minas Gerais, você vai achar uma área de BI funcionando. Mas se você for numa prefeitura, você já não vai achar. Só se for uma prefeitura de capital, igual Belo Horizonte. Se você uhum, for numa prefeitura de cidade, talvez em Betim você tenha lá uns 2 ou 3 servidores que entendem disso. uhum, Mas Betim também é uma cidade que a prefeitura está bem estruturada, tem quadros muito qualificados, né? Mas sim, em outras cidades você já não vai encontrar. sim, Então assim, eu não vejo como melhorar muito o serviço público com gente muito incompetente coordenando. uhum, Eu acho que ter gente minimamente boa é pré-requisito para o uhum, desenvolvimento do serviço público.